A paz do Senhor. Estamos reunidos novamente para estudarmos a palavra de Deus, a doutrina da nossa igreja. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando, continuando a estudar o Credo Niceno-Constantinopolitano. E no nosso último encontro, nós já sabemos que ele começou a ser formulado, a ser explicitado no ano 325. No nosso último encontro, eu falei sobre a perseguição que a igreja sofria até o ano 320, mais ou menos, né? Então, a igreja era perseguida, caluniada. Muitos morreram por defender a igreja, né? Eu citei vários dos defensores da igreja assassinados pelo poder romano, o Papa Clemente, né, no ano 100, Inácio de Antioquia também por volta do ano 100, Policarpo de Esmirna, Justino, né, São Justino, Irineu, bispo de Leão, Tertuliano, Clemente, Orígenes, quantos morreram pela fé para defender a nossa igreja, para defender Jesus. E aí o que aconteceu? Nós estávamos falando que os primeiros artigos dogmáticos do creio, eles explicitaram quem era Jesus. Eles explicitaram porque um sacerdote de Alexandria, no Egito, chamado Ário, ele começou a ensinar, que lá por volta do ano 300, que Jesus não era Deus, Ele negava a divindade de Cristo. Para ele, Cristo era apenas a primeira criatura de Deus, um mero instrumento de Deus. E a igreja se levanta para falar, não, Jesus é Deus. E você lê nos primeiros artigos, falando de Jesus, que ele é Deus de Deus e Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. E tudo que o Credo Niceno-Constantinopolitano vai nos explicitando sobre Jesus, isso é a nossa fé. E por que no ano 325 tudo se renova na igreja? Porque por volta do ano 320, o imperador Constantino se converte. Veja a nossa última aula que eu citei o que os outros imperadores fizeram para a igreja. Antes dele, Santa Helena se converte, a imperatriz, ela se converte ao cristianismo. Então, um império que era anticristão começa a se tornar cristão. Imagine o quantos a igreja orava pelas autoridades estabelecidas, como hoje eu e você temos que fazer. Orar pelos nossos governantes para que eles se convertam a Deus, para que Deus coloque ali no governo, no poder, homens justos, homens que temam a Deus, porque só aquele que teme a Deus ama o seu semelhante. Quem não ama a Deus não ama o seu semelhante, é impossível, É impossível. Bom, vamos tratar do nosso assunto. Então a igreja orava e Helena se converte. Helena se converte, hoje Santa Helena, e ela foi em busca de todas as relíquias sagradas, ela transforma templos pagãos em igrejas. Isso está na história, é só você ir atrás da história correta, da história verídica, Temos tantos autores sérios, cristãos, que nos ensinam sobre a igreja. Você precisa estudar sobre a igreja com pessoas sérias, pessoas esclarecidas. Não é eu que estudei, você que estudou, quanto foi nos acusado, quanto foi nos falado mal da igreja. A igreja cometeu seus erros, mas estudando sobre a igreja você vê a outra face. Conclusão: por influência de Helena, Constantino se converte. E Constantino tira a igreja da ilegalidade. Ele traz a igreja à luz dos dias, não é? A igreja se reunia nos cemitérios, a igreja se reunia nas casas, a igreja se reunia no meio da floresta, nas catacumbas. A igreja vivia escondida e perseguida. Com a conversão de Constantino, no ano 300, ele vem e dá legalidade, uma legalidade judicial à igreja. Por isso que quando estudamos sobre o primado de Pedro, há uns encontros atrás, nós temos ali, Santo Irineu relatando os 12 primeiros padres da igreja. Como é que tem gente que vem dizer que a igreja surgiu no ano 300 e o primeiro papa foi Constantino? Nada disso. Constantino era um imperador cristão.
E pela sua autoridade, ele permite, ele chama a igreja, ele quer caminhar junto com a igreja, dando legalidade a ela. Mas quem tomou as decisões nesta época foi a igreja, combatendo o arianismo, combatendo as heresias que iam surgindo, não é? Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, a história da igreja, né? Porque nós sabemos o quanto ou há controvérsias em tudo isso. E aí a igreja, nesse ano 325, em Nicéia, reunida no primeiro concílio, né? Porque no nosso último encontro, nós pegamos o parágrafo 195. Então diz assim, pegue de novo seu catecismo, no parágrafo 195, diz assim: o símbolo denominado niceno-constantinopolitano tem a sua grande autoridade no fato de ter resultado dos dois primeiros concílios ecumênicos, 325 em Nicéia, na cidade de Nicéia, e 381. Ainda hoje ele é comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente, né? Então aí eu quero indicar para você este livro do professor Felipe Aquino, Uma História que Não é Contada. Leia este livro. Tudo que não foi contado para você é maravilhoso que o professor escreve aqui. Você vai ter um conhecimento bem sólido de verdade aqui, tá bom? Depois eu posso indicar para vocês também o que eu li a semana passada e vou ler muitas vezes, é este livro aqui, Desde as Primeiras Comunidades, né? Ele é a História da Igreja 1, ele é da editora CCJ, né? É do Instituto Pastoral da Juventude de Porto Alegre. História da Igreja, CCJ. Então aqui vai mostrar muita coisa boa também, né? Só que eu quero que você você leia este livro, e depois você ler este, tá bom? Indicando aqui livros ótimos, né? Então, o que acontece então, né, meus irmãos? Aí, por que se fala do ano 381 também, né? Então, porque assim que Constantino se converte, ele, para convocar esse concílio, ele, como imperador, ele cessa a perseguição aos cristãos. Então, o Edito de Milão, no ano 313, disse assim, ordem do imperador, hein? Deliberamos conceder aos cristãos e a quem quer que seja a liberdade de praticar a religião de sua preferência, a fim de que divindade que nos céus reside venha a ser favorável e propício para nós e para todos os súditos. Parece-nos ser medida boa, razoável, não recusar a nenhum de nossos súditos, seja ele cristão ou adepto de qualquer outro culto, o direito de seguir a religião que melhor lhe convenha. Assim sendo, a divindade que cada um reverenciar a seu modo, livremente, poderá também estender a nós a sua benevolência e seus habituais favores. Então esse foi o Edito de Milão que Constantino concedeu ao império para que se cessasse a perseguição aos cristãos. Marca o concílio, o primeiro concílio, junto com a igreja, eles explicitam sobre Jesus. Mas o que aconteceu? Por que nós aprendemos que também ele é um concílio constantinopolitano? Porque daí o tempo se passa e aparece o quê? Aparece Macedônio. Macedônio também, né? Um sacerdote da igreja. E o que Macedônio começa a falar? Macedônio começa a ensinar que o Espírito Santo não era Deus, que ele era só uma criatura, distinto dos anjos apenas em grau. Olha isso! Ele achava que o Espírito Santo estava distinto somente em grau, não era Deus, era só criatura. Aí a igreja se levanta novamente, né? No ano 380, né? Ele se levanta, a igreja se levanta e fala assim, não. O Espírito Santo
é Deus, o Espírito Santo é Deus. E ali, aqui no final do creio, você vai acompanhando, você está com ele, né? No parágrafo 184, no Catecismo, você tem ele todo explicitado. Então ele diz o quê? Creio no Espírito Santo. Olha lá o final do creio. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado ele que falou pelos profetas. Então, tá vendo? Ele explicita também, né? Então, a igreja se levanta contra o macedonismo, essa heresia. Então, o que aconteceu? Aí, então, no ano 380, né, 381, o Concílio de Constantinopla I, ele explicita toda a crença no Espírito Santo como Deus, como Senhor. E daí, o que acontece no ano 390? O imperador Teodósio, né, por volta do ano 390, ele proclama o quê? O Edito de Tessalônica. O que aconteceu? Tornaria o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então, como disse Daniel Hupes, a espada se curvou diante da cruz. Olha que lindo, né? Então, Deus moveu o coração dos reis, dos imperadores, para tornar o grande império perseguidor, do Império Romano, no Império Cristão. Então, por volta do ano 390, o imperador proclama que o império era cristão. Isso não é maravilhoso? Então olha como Deus foi cuidando da sua igreja, como Jesus foi cuidando da sua igreja, né? Então agora você me fala, mas o arianismo e o macedonismo, as crenças que eles falavam estão de volta nos nossos dias. Estão mesmo, estão mesmo. Quantos falam hoje que Jesus não é Deus? Quantos falam para você que Jesus só é um mestre cósmico, um avatar, alguém que passou já a sua era? Há muitas heresias já ressuscitadas nos nossos dias com outros nomes. Quantas pessoas falam para você que o Espírito Santo não é Deus? Quantos ensinam para você que sabe que tudo isso é balela? Não, essa é fé da nossa igreja, não é balela não. E no momento em que os nossos olhos se fecharem aqui neste mundo, desculpa, e nós passarmos para a vida espiritual até a ressurreição dos mortos, você imagina o mundo espiritual que você vai encontrar e que você vai ver, você vai presenciar, não é? Desculpa. Então, nós veremos que Deus não é esse quadradinho que a gente imagina, não. Ele é muito mais. Ele é muito mais. Deus é muito mais. Amém? Então, nós vamos parar um pouquinho por aqui e no nosso próximo encontro... eu gostaria de ler uma coisa antes. Desculpa. Na Sagrada Tradição, o que eles já deixaram escrito para nós sobre o creio, sobre o que os concílios haviam já dito. Então, olha só. Santo Irineu de Lyon, no ano 140. Porque nesse ano já havia o credo dos apóstolos, né? Então diz assim: a igreja, espalhada hoje pelo mundo inteiro, recebeu dos apóstolos e dos seus discípulos a fé num só Deus, Pai e onipotente, que fez o céu e a terra, os mares e tudo quanto nele existe, e num só Cristo, Filho de Deus, que se fez carne para a nossa salvação, e no Espírito Santo, que mediante os profetas predisse a salvação por meio do amado Jesus Cristo nosso Senhor, a sua dupla vinda, o seu nascimento da Virgem, a sua paixão e ressurreição dentre os mortos, e que diante dele todo joelho se dobrará no céu e na terra e nos infernos, e toda língua o proclame. Então sobre todos os seres pronunciará o seu justo julgamento, as almas dos maus, os anjos prevaricadores e apóstatas, os precipitará no fogo eterno, com os homens pecadores, injustos, iníquos e blasfemadores. Os justos, porém, os santos, aqueles que guardaram os seus mandamentos e perseveraram no seu amor, receberão dele a vida, terão dele a imortalidade e gozarão da glória eterna. Então este creio já do ano 140 com Santo Irineu de Lyon.
E ele continua: esta é a doutrina que a igreja recebeu. Doutrina, ensinamento, esta é a doutrina que a igreja recebeu. Recebeu de quem? De Jesus, de Deus. Ninguém pode inventar uma religião. Nós não inventamos uma religião. Essa é a fé da igreja. Isso é fé, isso é igreja, é verdade. E todos são unânimes em crer nela. E como se ela tivesse uma só alma e um só coração, esta fé ela anuncia, ensina, transmite como se falasse uma só língua. Maravilhoso, não é? Santo Ambrósio, no ano 340, diz assim, ele já falando do símbolo niceno-constantinopolitano, diz assim: este símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro da nossa alma. Ele é o símbolo guardado pela igreja romana, aquela onde Pedro, primeiro dos apóstolos, teve a sua sé, e para onde ele trouxe a comum expressão da fé. Ano 340, hein? Santo Ambrósio, bispo de Milão e doutor da igreja. Então, quando alguém te fala que Pedro não foi o primeiro dos apóstolos, então você fala assim para essa pessoa: e tudo que foi escrito antes? E o que Ambrósio, bispo de Milão, pertinho ali dos apóstolos, entendeu? Ele disse isso: este é o símbolo guardado pela igreja apostólica romana, aquela onde Pedro, o primeiro dos apóstolos, são escritos, está na história, gente. Nós não podemos, ignorar essas coisas. São Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor da igreja no ano 315 a 386. Este símbolo da fé não foi elaborado segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira, da Palavra de Deus inteira. Recolheu-se o que existe de mais importante para dar na sua totalidade a única doutrina da fé. E assim como a semente da mostarda contém em um pequeníssimo grão um grande número de ramos, da mesma forma esse resumo da fé encerra, em algumas palavras, todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. E aí há relatos de muitos e muitos outros bispos e histórias da nossa igreja. Então é muito sério, porque nós estamos falando de fé, de símbolo niceno-constantinopolitano, que é rezado, que é acreditado na igreja desde sempre. Como é que alguém pode se levantar hoje e falar: acho que está errado? Você está errado, porque tudo isso foi revelado. Se não nos tivesse sido revelado, nós não saberíamos. Nos foi revelado por Jesus. Amém? Então continuaremos o nosso estudo no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.